forma qual é, tá? Pode desligar isso aqui, ó. Aqui, acho que ele está dando microfonia aqui, ó. Eu da Amanda. Tem ainda? Tem microfones ligados aqui. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Pedro, no capítulo 3. Segunda Pedro, capítulo 3. O texto, ele fala da promessa, a promessa da vinda do Senhor Jesus. Eu vou estar usando uma tradução que é chamada King James, então vai ficar um pouco diferente. Aí ela vai colocar aqui a ACF, vai ficar mais próxima, mas vocês vão entender porque a gente vai explicando, tá bom? Eu vou contar hoje com a ajuda do Luiz e do William, já eles vão vir aqui para me ajudar. Eu vou dar a direção, né, do que vai ser falado e eles vão apresentar alguns fatos e vídeos também, na própria palavra, em algum estudo. Eles vão apresentar esses fatos para nós compararmos esses fatos ao que Jesus profetizou acerca do fim. Amém? Eu começo por 2 Pedro capítulo 3, justamente porque é talvez o que muitas pessoas hoje têm na mente. Ou seja, o mundo sempre foi mundo. Muitos pensam, muitos dizem. O mundo acaba para quem morre. Muitas pessoas também dizem isso. E a Bíblia é um livro antigo, está escrito há tantos anos e nada disso ainda aconteceu, esse fim que nunca vem, né? Onde está a promessa da vinda de Jesus? Já passaram-se tanto tempo, a igreja já profetizou isso tanto tempo. Para você ter uma ideia, existem, né, líderes, que nós poderíamos até chamar de falsos profetas. A Bíblia também vai tratar deles nesse assunto, que profetizaram a vinda de Jesus algumas vezes na história, e Jesus não veio em nenhuma dessas vezes, tá? Profetizaram por inúmeras vezes. O Charles Russell, que foi o fundador dos Testemunhas de Jeová, profetizou lá em seu tempo a vinda de Jesus, isso não aconteceu. Ellen G. White, que é uma das fundadoras do Adventismo do Sétimo Dia, também profetizou a vinda de Jesus em seu tempo, ele também não veio. E aí eles, né, remodelaram a situação para dizer que não era bem isso, e assim por diante. E até mesmo a igreja protestante, a igreja evangélica mesmo, no sentido, né, literal de evangélico, alguns líderes como Valnice Milhomens profetizou a vinda de Jesus em 2006, isso também não aconteceu, e assim por diante. E aí ficam as perguntas das pessoas incrédulas, ficam a pergunta das pessoas afastadas do Evangelho: aonde está a promessa da vinda de Jesus? Vamos ao texto, 2 Pedro capítulo 3, verso 1. Pedro escreve assim: esta segunda carta, amados, escrevo-vos agora, em ambas as quais desperto vossas mentes puras por meio de recordações, para que vos lembreis das palavras que foram ditas antes pelos santos profetas, e do nosso mandamento, os apóstolos do Senhor e Salvador. Sabendo disto, primeiro, que virão nos últimos dias escarnecedores, andando conforme as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas continuam como eram desde o princípio da criação. E nisto eles são voluntariamente ignorantes, que pela palavra de Deus os céus existiam desde a antiguidade, e a terra que permanece fora da água e dentro da água, por onde o mundo que estava então sendo transbordado com água pereceu. Mas os céus e a terra que existem agora
pela mesma palavra, estão reservados para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia é para o Senhor como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não é tardio a respeito de sua promessa, ainda que alguns homens a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos hão de derreter com calor intenso, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Visto que todas estas coisas se dissolverão, aí a nossa irmã Isa iniciou o culto com essa palavra. Que pessoas devem ser em toda a santa maneira de viver e piedade? Como é que nós devemos estar vivendo, aguardando a volta de Jesus? Aí diz, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, quando os céus em fogo hão de ser dissolvidos, e os elementos ao calor intenso derreter-se-ão. Mas nós, de acordo com a sua promessa, aguardamos novos céus e uma nova terra, onde habita a justiça. Por isso, amados, visto que aguardamos estas coisas, sede diligentes para que por ele sejais achados em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Até aqui. Então, o que essa palavra de Pedro diz? É que as pessoas já comentavam naquele tempo, e que as pessoas já estavam falando naquele tempo, falsos líderes, né? Pessoas que tinham interesse próprio, né, em se enriquecer através da pregação da religião, né, estavam ali de forma escarnecedora, zombando da palavra de Deus, zombando das profecias bíblicas, zombando da igreja, dos apóstolos e de Jesus, dizendo, cadê? O mundo continua do mesmo jeito, nada mudou, desde que está criado o mundo, ele está do mesmo jeito, e hoje, é exatamente isso, o mundo está como criado, né, em partes, mas ele está como criado, continua, né, nascendo pessoas, morrendo pessoas, continuam pessoas se casando, se divorciando, pessoas roubando, pessoas fazendo mal, pessoas fazendo bem, né, catástrofes naturais que sempre existiram, é o que vão dizer, terremoto sempre existiu, fome sempre existiu, doença sempre existiu, então, e aí então questionam, né, se realmente isso tudo da Bíblia Sagrada é verdade. Será que Jesus realmente vai voltar? Tanto tempo já passado da criação do mundo, já profetizaram sua vinda, ele não veio, será que ele ainda vai vir? Então hoje, nós iniciamos a nossa jornada apocalíptica, trazendo fatos de acontecimentos anunciados por Jesus, e aí nós vamos mostrar a diferença dos tempos antigos para os tempos de hoje, o que mudou, se certas coisas sempre aconteceram, o que é que mudou hoje, para que nós tenhamos certeza de que esse é o tempo do fim, de que esse é o tempo que nós estamos vivendo, sobre o fim de todas as coisas, o fim dos tempos. Lembrando que a palavra Apocalipse, ela não está dizendo fim, ela não significa o fim, porque muitas pessoas quando ouvem a palavra Apocalipse, já pensam no fim. Hollywood mesmo, né, colocou o Apocalipse como o fim de tudo, então sempre faz um filme destruindo tudo, acabando tudo, Apocalipse, Apocalipse, mas a palavra Apocalipse, ela simplesmente significa revelação, ou seja, Deus revelando acontecimentos futuros, amém? Então, sem mais demora, eu vou convidar o nosso irmão William, e ele vai fazer uma leitura de Mateus capítulo 24, que é onde Jesus anuncia, está anunciando como estaria o mundo no tempo do fim. Então nós iniciamos hoje falando sobre o princípio das dores, amém? Eu vou passar para o nosso irmão William, ele vai assumir, e aí a gente vai pondo ele no estreito aqui de vez em quando.
Se quiser usar. Boa noite a todos. Deixa eu ver se... Oi, som está funcionando. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Desejo uma boa noite a todos. Vamos abrir no livro de Mateus, no capítulo 24. Como o pastor citou, a nossa tradução é diferente, né? Até mesmo aqui da tela, mas peço que os irmãos acompanhem a leitura. Mateus 24, no versículo 1. E Jesus, saindo, partiu do templo, e aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem os edifícios do templo. Mas Jesus lhe disse: não vede todas essas coisas? Na verdade, eu vos digo que não ficará aqui uma pedra sobre a outra que não seja derrubada. E, estando ele assentando no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes: fiquem atentos para que nenhum homem vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai para que não vos perturbeis, pois todas essas coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação, e reino contra reino. E haverá fomes e pestes, e terremotos em vários lugares. Todos estes são os princípios das dores. Bom, eu gostaria de falar a respeito da profecia que Cristo cita no começo, sobre a queda do templo. Os discípulos maravilhados ali com o templo cheio de adornação, né, pérolas, todo bonito. Os discípulos admiraram, que cochicharam uns com os outros, né. Cristo, observando isso, ele se direciona aos discípulos e fala: vocês veem esse templo? Eu lhes garanto que não ficará pedra sobre pedra. E dentre os anos 66 a 70 depois de Cristo, um pouco depois da morte do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, e da morte do próprio Jesus, existe uma guerra chamada Guerra Judaico-Romana, onde os judeus batalharam contra os romanos, que ali exerceu domínio governamental sobre a terra de Israel, e os romanos, vencendo a guerra, invadiram Jerusalém e também derrubaram um templo. Não muito tempo depois da profecia, ela se cumpriu. E aí, depois da profecia, vemos um aviso de Jesus. Jesus, ele avisando os discípulos: tomem cuidado para que ninguém vos engane, pois virão muitos falsos profetas, falsos cristos em meu nome, e assim então, com o intuito de enganar vocês, dizendo: o fim está próximo. E vemos que Jesus alertando os discípulos. Naquele tempo, de fato, muitos se levantaram, muitos líderes nacionalistas, ali se intitularam o Messias, o Salvador da nação, e com o intuito de enganar a muitos. E além disso, não somente naquele tempo, de lá para cá se levantam muitos homens com essa mesma intenção, de enganarem a muitos, com um sentido religioso, mas distorcendo a verdade. A partir de agora reproduziremos um vídeo que mostrará quantos homens, ou parte deles, se levantaram e fizeram esse papel. Infelizmente um papel que é triste para eles, né? Maria, pode reproduzir? Lembrando que aí são alguns deles, né? São vários na história, tem alguns na atualidade, e aí o William vai estar apresentando alguns na história. Pode apagar as luzes aqui. No mundo todo existem pessoas que afirmam serem Jesus Cristo. Elas são muitas, e o pior, possuem milhares de seguidores. Alguns deles tiveram um final trágico, outros desfrutam de uma vida abastada repleta de regalias. A maioria profetiza sobre o fim do mundo, e todos dizem que receberam um aviso e missão vindos de Deus. Vamos conhecer um pouco da bizarra coleção de pessoas
que dizem serem a verdadeira reencarnação de Jesus Cristo. Sun Myung Moon, mais conhecido como Reverendo Moon, foi líder da seita chamada de Igreja da Unificação. Ele afirmou ser o Messias, a segunda vinda de Cristo e o único Salvador que veio para terminar a obra de Jesus, pois, segundo o próprio Moon, Jesus Cristo fracassou em sua missão, pois deveria ter casado e ter filhos. Juntamente com sua esposa, Moon é considerado pelos seus seguidores como Adão e Eva restaurados e verdadeiros pais da humanidade. A Igreja da Unificação possui hoje mais de 5 milhões de membros, espalhados por todo o mundo. Álvaro Tais, ou Henri Cristo, como é conhecido, afirma ser a reencarnação de Jesus Cristo. Ele está sempre em destaque na mídia e participa em programas de auditório, como também em programas humorísticos na televisão. Ele diz que Jesus Cristo é fruto de um relacionamento sexual entre Maria e José, e que Jesus Cristo usufruiu dos prazeres mundanos dos 12 aos 30 anos de idade, e que após a sua morte, os discípulos roubaram o corpo de Jesus e o sepultaram em um túmulo secreto. O australiano e ex-testemunha de Jeová, Alan John Miller, apresenta-se como sendo a reencarnação de Jesus Cristo e a sua esposa, a reencarnação de Maria Madalena. Os dois são fundadores de uma organização conhecida como Verdade Divina e estão atraindo discípulos de todo o mundo através da internet. Alan Miller ministra seminários onde utiliza técnicas de grande apelo emocional e psicológico para seduzir os fiéis. Ele também predisse uma série de catástrofes no mundo para 2012. Na Rússia, Sergei Torop é conhecido pelos seus devotados seguidores como mestre ou visário. Ele lidera um movimento religioso conhecido como a Igreja do Último Testamento e conta com mais de 10 mil seguidores em todo o mundo. Vissarion declara-se ser Jesus Cristo reencarnado e a sua imagem é venerada por seus seguidores, os quais observam regras muito restritivas e são vegetarianos. Ele prega a reencarnação, o fim do mundo eminente e valores ecológicos. Sua religião combina elementos da Igreja Ortodoxa Russa e do budismo, e o seu objetivo principal é ecumênico, ou seja, unir todas as religiões em volta de uma só. O pastor filipino Apollo Kiboloi é o líder da igreja O Reino de Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a luz. Ninguém fala pelo Pai, só eu. Por que digo isso? Porque você não encontra o Pai separado do Filho. Tendo se declarado Filho de Deus reencarnado, Kiboloi afirma ter arrebanhado 6 milhões de seguidores em todo o mundo. A seita de Kiboloi tem um canal de televisão, 17 estações de rádio nas Filipinas e também possui 2 jornais que são distribuídos semanalmente para seus seguidores no mundo todo. E de onde vem o dinheiro? Temos filhos e filhas no país todo, milhões deles. Nas Filipinas, temos 6 milhões de filhos e filhas do Pai Todo-Poderoso. Cada um contribuindo com um peso diariamente, são 6 milhões de pesos. Segundo os cálculos de Kiboloi, são cerca de 130 mil dólares que entram no ministério diariamente, o que lhe permite uma vida de luxo, andar de helicóptero e possuir uma grande mansão, a qual ele chama de Nova Jerusalém. Como muitos falsos cristos, ele também acredita que tem a missão de salvar o mundo de um desastre ecológico eminente.
Vamos receber, amada, no Brasil e no mundo, o Senhor de toda a glória, o dono de toda a criação, aquele de quem os profetas falaram, Jesus Cristo, homem, o Senhor e Deus. O fundador e líder da seita internacional, crescendo em graça, se autoproclamou Jesus Cristo homem. Seu nome é José Luiz de Jesus Miranda. Ele afirma ser a reencarnação de Jesus Cristo. I'm Jesus Christ man, the second coming of Christ. I am. The Old Testament speak about me clearly, and the New Testament also. Com sede em Miami, Miranda conta com 287 programas de rádio, uma rede de TV que transmite suas mensagens 24 horas por dia e mais de 300 igrejas em 35 países. Seu rebanho de mais de 1 milhão de fiéis o adoram e o chamam de papai e comemoram a data de seu nascimento em 22 de abril como sendo o verdadeiro Natal. Miranda, que também se proclamou anticristo, tem tatuado em seu braço esquerdo o número 666 e no braço direito as iniciais SSS, que significa para eles salvo, sempre salvo. Esta heresia é também adotada por muitos de seus seguidores, desde crianças a idosos. Eles tatuam em seus corpos o SSS e o número da besta, alegando que esse seja um número de prosperidade, amor e riqueza. Além desta heresia, vamos ver algumas entre muitas das quais Miranda difunde no seu ministério. Ele diz que não existe mais o pecado, muito menos o diabo e tampouco o inferno. Nós não creemos que há pecado, não creemos que há diabo, o diabo foi destruído. Para ele, o número 666 foi mal interpretado pelo apóstolo João, pois este estava em avançada idade quando recebeu a revelação do Apocalipse. Eles descartam todos os livros do Novo Testamento que não foram escritos por Paulo. Miranda profetizou o fim do mundo para 30 de junho de 2012 e que nesta data ele e seus seguidores teriam seus corpos transformados, o que de fato não aconteceu. E isto para provar que ele é verdadeiramente um falso profeta. Bom, vemos aqui, temos de cerca de 5 a 6 exemplos. O vídeo é muito mais extenso, né? Esses são poucos, mas aqui vemos exemplos daqueles que se levantaram com o intuito de enganar o povo de Deus com as suas mentiras, com as suas falcatruas. E é sobre esse tipo de povo que Cristo ele quer nos livrar. Não foi à toa que ele deixou escrito, ele falou para os discípulos e deixou escrito, né? Que devemos nos atentar para que ninguém nos engane. Nesse vídeo tem cerca de 16 que se levantaram. Aqui, 5 a 6, mais 10. Tem um que anda por aí usando droga adoidado, vestindo de mulher, se declarando Cristo. Então são exemplos perversos. É sobre isso que Cristo ele quer nos alertar. Ele fala que por falta de conhecimento é que nós somos destruídos. Quantos ali não foram destruídos? Quantos não seguiram esses mestres? Tem um que no suicídio coletivo, infelizmente ele matou cerca de 900 pessoas. Todas pessoas com falta de conhecimento. Então, há aí uma possibilidade das pessoas terem sido enganadas, provavelmente foi a falta de conhecimento. E logo após, no versículo 6, ele ficou escrito dessa maneira: E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai para que não vos perturbeis, pois todas essas coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. A partir de agora apresentaremos gráficos, né, slides que nos apresentarão dados sobre as guerras.
Vamos aguardar um pouquinho enquanto ela está preparando lá. E falsos cristos existiram, existem e vão continuar surgindo mais, até que Jesus volte. Amém? Ou seja, uma das coisas que foi falado também aqui, por que sempre teve na história e Jesus nunca voltou? Por que agora seria o momento? Por que agora seria o tempo? O texto fala sobre o início das dores, princípios das dores, é anunciado por Jesus. O que esse termo, princípio das dores, ele significa? Princípio das dores de um parto, né? Ou seja, as mulheres que já são mães, que tiveram filhos aí em parto normal, sabem muito bem como que isso funciona, né? Ou seja, as primeiras contrações são leves, e depois elas vão aumentando pouco a pouco. Na medida em que vai se aproximando o dia do parto, o momento do parto, do nascimento da criança, as dores de parto, elas vão aumentando, as contrações aumentam, as dores vão aumentando, e aí chega o momento, quase o momento de nascer, então as dores ficam praticamente que insuportáveis. Estou errado, mulheres? Né? As mulheres xingam até os maridos nesse momento. Eu ouvi dizer muitos relatos que a mulher nessa hora xinga o marido que só. É culpa sua, é culpa sua. Por causa da dor que a mulher sente na hora do parto. Então Jesus usou essa ilustração para fazer compreender como estaria o tempo, como seria o tempo para a sua volta, tá? O que marcaria o seu retorno. E é justamente o princípio dessas dores. Elas vão se intensificando, elas vão aumentando. A coisa vai ficando cada vez mais frequente no planeta. Amém? Então agora você pode usar aqui. Pode assumir. Veremos que na história, pelo menos citado aqui nos slides, vamos apresentar as 10 piores guerras, ou as 10 mais sangrentas, que vão ser listadas de acordo com o número de mortos, numa ordem crescente. Vemos em 10º lugar a Guerra Civil Americana, que ocorreu em meados de 1850, com um número aproximado de 850 mil mortos. Em 9º lugar, a Guerra Soviética no Afeganistão, que aconteceu por volta de 1979 e se estendeu até 1989, com baixas estimadas em 1.125.000 mortos. Em 8º lugar, vemos a Guerra do Vietnã, entre 1955 e 1975, onde o Vietnã e os Estados Unidos combateram em uma guerra civil, que no total teve aí cerca de 3.200.000 vidas perdidas. Em 7º lugar, as guerras napoleônicas, que teve duração de 13 anos, durou de 1803 a 1815, e o conflito resultou em mais de 6.500.000 vidas perdidas. Aqui vemos a Guerra dos 30 Anos, conflito que durou todo esse tempo e tornou-se a guerra contínua com maior duração, com um total de mortos, incluindo todos os civis, que são as pessoas comuns da sociedade, num total de 8 milhões, próximo de 8 milhões. Em 5º lugar, a rebelião de Taiping, cerca de 20 milhões de pessoas perderam sua vida durante essa guerra. Em 4º, a Segunda Guerra Sino-Japonesa. Este foi um conflito militar travado entre a China e o Japão entre 1937 e 1945, que resultou num total de 23 milhões de pessoas mortas. Em 3º, vemos a Primeira Guerra Mundial, que centrou-se na Europa, um conflito que durou cerca de 4 anos, de 1914 até 1918, com resultado final de 37 milhões de vidas ceifadas. Em 2º, as conquistas mongóis, que ocorreu no período do século 13 e 14, em período em que o Império Mongol se estendeu, e junto com a sua extensão territorial, 60 milhões de vidas foram perdidas. E por último,
a Segunda Guerra Mundial, conflito que envolveu as maiores potências da época e que ocorreu durante os anos 1939 até 1945, aniquilando cerca de 72.468.900 vidas. E atualmente temos o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Desde que a Ucrânia ela se tornou independente da União Soviética nos anos 90, há uns 30 anos atrás, a Rússia ela sente que a Ucrânia é uma ameaça para ela, pois a Ucrânia ela tenta fazer acordo com a OTAN e com a União Europeia, e com isso a Rússia se sentindo ameaçada, ela acabou atacando a Rússia, não há 30 anos atrás, mas sim de 2020, 2021 até hoje, 2023, e essa guerra tem se estendido, ela tem se intensificado, e aí nós vemos que as notícias atuais, elas sempre vão nos tratar, quando se fala de conflito, sobre essa guerra, que já deve ter em torno de 250 a 300 mil vidas envolvidas, e que se perderam. Aqui, ó. Estima-se que pelo menos 100 mil civis ucranianos, ou seja, pessoas comuns, perderam suas vidas. Dentre os militares, aqueles que combatiam na guerra, o número é de 13 mil mortos aproximadamente. Já do lado russo, o número de combatentes mortos chega a um total de 100 mil. Números sobre civis russos não foram revelados. Então, arredondando, nós temos aí uma quantidade de 250 mil a 300 mil vidas. Isso em torno aí de 2 anos no mínimo. Quantas vidas já não foram perdidas nesse conflito? E que não é nem mundial, é apenas regional, entre 2 países. E tudo isso nos leva a entender que o cenário não pode melhorar, mas juntamente com o Estado Islâmico, né, fazendo todo o alvoroço dos anos 2000 para cá, a tendência é que teremos uma guerra não tão distante, uma terceira guerra mundial. Nós vemos que os relatos sempre apontam conflitos, os Estados Unidos, a China, estão sempre em embates uns com os outros, e assim então o cenário ele vem, assim como foi dito pelo pastor, como as contrações elas vão se intensificando, os sinais também vão se intensificando. Das 10 guerras que aqui foram citadas, 2 ocorreram no último século, no século 20, total de mais de 100 milhões de vidas. Juntando as outras guerras, podem acabar não chegando perto do número. E o próximo tópico que iremos falar é sobre a fome mundial. Pois no versículo 7... Ainda falando sobre as guerras, né, essa atual guerra da Rússia e da Ucrânia, por várias vezes ela houve uma ameaça de uma terceira guerra mundial, e isso não está descartado. Essa guerra pode ainda levar a uma terceira guerra mundial, e a Rússia já ameaçou por vezes usar armamento nuclear contra a Ucrânia, e se isso acontece, a gente sabe que a proporção de mortes no planeta seria uma coisa gigantesca, né? Eles têm a bomba chamada bomba do fim do mundo, para ter uma ideia, né? Aí nós temos conflitos diários, provocações, coloca reino contra reino, nação contra nação. Nós vemos as provocações da Coreia do Norte diariamente, né, contra os Estados Unidos, lançando mísseis no mar próximo aos Estados Unidos como provocação, né? Então a China ao lado da Rússia provocando também os Estados Unidos. A China hoje ela luta de forma comercial, é uma guerra comercial com os Estados Unidos para tomar a grife de potência mundial, de maior potência mundial, né? A China hoje ela é uma grande potência e ela tenta derrotar os Estados Unidos partindo da questão comercial. Hoje tudo que você pega, tudo que é industrializado hoje, se você for olhar lá a origem, foi feito na China. Então para você ver como a China cresceu no último século e continua crescendo, e os Estados Unidos praticamente perdeu aquele status de uma grande potência.
já não é mais, ainda mais porque tiraram líderes, né, de direita dos Estados Unidos e colocaram um líder de esquerda, que enfraqueceu ainda mais os Estados Unidos, e isso ela vem perdendo a sua fama de ser a maior potência mundial do planeta. Então tudo isso converge para um final, converge para um conflito maior, um conflito mundial. Existirá certamente na grande tribulação a terceira guerra mundial, ok? Ainda no versículo 7, né, após a nação se levantando contra a nação e reino contra reino, e rumores de guerra, o qual nós abordamos agora, falaremos sobre a fome mundial. Também apresentaremos alguns slides sobre os números atuais, alguns números também incluindo o próprio Brasil. Atualmente, de acordo com o UOL, uma pesquisa que foi feita, né, em 2022, de 2021 para 2022, no período pós-pandêmico, pós a pandemia mundial, o número de pessoas famintas se agravou, elevou-se de 811 milhões para 828 milhões. E lembrando que esse número é o número sobre pessoas que passam fome, mas não sobre aqueles que passam insegurança alimentar, que não tem uma garantia. Então, arredondando e juntando pessoas que passam por insegurança alimentar, chega em torno aí de 2 bilhões a 3 bilhões de pessoas que não têm segurança do que comer atualmente. Ou seja, nossa, o que aconteceu aí? Ou seja, insegurança alimentar, isso significa pessoas que não têm a garantia de ter um prato de comida na sua mesa. Pessoas que estão sem a garantia de um prato de comida na mesa todos os dias. Isso chama-se insegurança alimentar. E esse número, então, atinge quase 3 bilhões de pessoas. Ou seja, 1/3 da humanidade está em estado, né, de alerta na questão fome. E agora vemos números aqui relacionados à fome no Brasil, né? Ela aumentou e o Brasil, numa escala mundial, está na 20ª posição, apresentando uma situação de baixa gravidade, ou seja, não é tão grave a situação dos brasileiros. Cerca de 33 milhões de brasileiros passam fome, isto é, aproximadamente 15% da população do país. Quando digo baixa gravidade, em relação à fome geral no mundo, por mais que aqui esteja citado que é baixa gravidade, passar fome não é nada bom, não é nada interessante. Nada agradável. Isso. E aí, quando é citado baixa gravidade em relação aos países que sofrem, mais à frente nós veremos, não sei se é no próximo slide, aqui nós veremos o porquê, quais as causas principais, os motivos que acabam permitindo com que a fome exista. A má economia, a má política, o desemprego, problemas estruturais, problemas climáticos, inflação. Tudo isso aqui é o que acaba permitindo com que a fome ela se estenda, né, e não diminua, porque não é de hoje. Cristo já havia escrito sobre a fome e hoje em dia a situação ela é muito pior do que naqueles tempos. Ou seja, a fome é um dos sinais da volta de Jesus, é um dos sinais que antecede a volta de Jesus, uma fome em escala mundial. Falando mais sobre a fome, nós temos hoje no planeta, já atingimos, né, 8 bilhões de pessoas, se eu não me engano. Isso. Já atingimos 8 bilhões de pessoas no planeta, e esse número não para de crescer. Existe um relógio chamado relógio mundial, eu não sei se separaram, acho que não, que mostra quantas crianças estão nascendo por dia e quantas pessoas morrem ao mesmo tempo. Então, se vocês olharem aquele relógio, já mostrei aqui uma vez, ele é atual, ele está na internet, ele é atual, ele é ao vivo, então é registrado todas as mortes, né, e todos os nascimentos, inclusive outras coisas mais. Então nasce inúmeras vezes mais pessoas do que pessoas morrem. Embora morram muitas pessoas no mundo, nascem muito mais crianças no mundo, ou seja, a população não para de aumentar. Hoje, né, o planeta já corre um sério risco de falta de alimentos. Por que existe hoje alimentos transgênicos? Justamente para poder dar conta da demanda, porque senão já estaria faltando comida nas mesas, entenderam? Ou seja,
é gente demais e produção de menos. O nosso país, o Brasil, foi falado aí no ano anterior, que é o país que praticamente sustenta o mundo. Se alguma coisa der errado aqui no nosso país, né, se esse governo atual, né, partir para o lado realmente comunista e começar a trabalhar dessa forma no nosso país, o mundo vai passar fome mais rápido. O aumento de fome no mundo vai aumentar drasticamente, porque o mundo depende do nosso país, depende do Brasil. É o agronegócio que praticamente sustenta o mundo hoje. Então a fome tende a aumentar, ela tem aumentado, ela é uma coisa assim absurda, é porque a gente não procura, vocês não têm assim, né, curiosidade de procurar e saber. Mas, por exemplo, Missão Portas Abertas, que é um site missionário, né, é uma equipe missionária no mundo, que ajuda os cristãos perseguidos no mundo, eles relatam a fome, eles relatam a necessidade de muitos cristãos no mundo, onde eles são proibidos muitas vezes de comer, por serem cristãos. Na China, por exemplo, no ano pandêmico, no pior momento da pandemia, o governo chinês reteve o auxílio emergencial para pessoas crentes em Jesus Cristo. As pessoas tinham que negar Jesus, isso é fato, tem matérias na internet, saiu em jornal, saiu na mídia, né? Pessoas foram ali coibidas a negarem a Jesus Cristo para poderem ter acesso ao auxílio emergencial. Então a fome aumentou ainda mais no momento da pandemia, não só por comércios fechados, mas também por omissão dos governos que não quiseram ajudar essas pessoas por causa da sua fé. Então vejam a que ponto o mundo está vivendo hoje. A partir de agora veremos uma informação, né, sobre as maiores taxas. Elas estão localizadas no sul da Ásia e na África subsaariana, né, dados sobre a fome. O Iêmen é atualmente a nação com pior desempenho, com a pontuação de 45,1, sendo que quanto mais próximo de zero, melhor a situação da fome no país. República Centro-Africana, Madagascar, República Democrática do Congo e Chad completam a lista com as piores estatísticas. E aqui vemos um ranking da fome do mundo, os 10 países que mais sofrem, né, por escassez de alimento. E esse é um ranking que foi feito em 2021, né, e aqui veremos. É um dos países, durante a pandemia mesmo, foi um dos países que melhor sobreviveu à pandemia. Foi um dos únicos países que praticamente não faltou o que comer nas mesas, as pessoas foram abençoadas, foram atendidas, foram socorridas. Então o país cresceu até em meio à pandemia e diminuiu, né, essa porcentagem de fome no nosso país, tá bom? A partir de agora, o Luiz trará sobre outros sinais, né, sobre terremotos e pestes. Luiz? E aí, falando sobre a fome, hoje muitas pessoas, parte da fome no mundo é culpa do próprio homem, é culpa do próprio governo, né? Existem as catástrofes naturais que causam a fome, lugares mais desérticos. Bom, agora o nosso irmão Luiz assume aí para dar os dados sobre os terremotos. Amém. Pai do Senhor a todos, boa noite. Eu vou falar agora sobre 2 sinais que Jesus relata nesse Mateus, no capítulo 24, verso 7. E eu vou começar primeiro como os terremotos. Primeiro eu pesquisei de como surgia um terremoto, de como ocorria, porque eu realmente não sabia. A gente sabe que são tremores na terra, mas nós precisamos saber como acontece, como surge. E eu vou dar uma breve explicada. Amém? O que seria um terremoto? Eles são definidos como fenômenos de vibração brutas da superfície da Terra